Se você é aquela pessoa meio mortinha, meio sem vida, meio sem desejo pulsante, ou se você conhece alguém que seja assim e você fica desesperado porque você quer chacoalhar a pessoa para ver se ela reage, esse vídeo é para você. Eu passei muito tempo para falar sobre esse assunto porque ele particularmente me toca, porque eu posso dizer que apesar de ser um terapeuta há muito tempo, eu me reconheci durante uma boa fase da minha vida sendo essa figura que eu chamaria de sem vida, sem ginga e às vezes sem vigor, né? Quem vê hoje, sei lá, meus vídeos, minhas atividades, minhas coisas, algumas pessoas podem até suspeitar que eu pudesse ter sido assim em algum momento da vida, mas eu diria que sim, né? Eu brinco que eu sou daquelas pessoas que foram educadas para quando você faz sexo, você é aquela pessoa que dobra a roupa na hora de transar, e porque é importante dobrar a roupa na hora do sexo, vai que você não acha depois, e não é aquela pessoa que vai tirando a roupa e quando vê, não sabe onde tá a cueca, sabe? Então, eu fui educado de uma maneira tão contida, tão cortês, tão submissa em alguma medida, até meio que involuntariamente pelos meus pais, que ah, eu reconheço muito e sei muito esse lugar da dor de se sentir, às vezes, sem vitalidade para poder mudar, reagir ou ser uma pessoa diferente. Alguns, pelo menos um ou dois relacionamentos que eu tive importantes na minha vida, vamos dizer assim, eles sofreram, eu sofri as consequências no relacionamento por conta disso. A minha vida sexual, que começou de forma tardia, eu entendo que parte dela também foi um pouco por conta dessa, que eu chamava de timidez, mas não é um nome exatamente preciso, porque essa timidez vinha desse lugar de desvitalidade, desse lugar de medo tão extremo a respeito de errar, de fracassar, de ser inconveniente, de ser... Parece que você está no lugar errado sempre, você não sabe onde pôr sua mão, você não sabe onde pôr seu corpo. E essa é uma coisa super importante dessa desvitalidade. A nossa vida, a nossa personalidade, o nosso corpo, ele é todo um todo integrado. Ele é uma coisa que é complexa, que está toda se conversando unificadamente. A mente e o corpo é uma coisa só. Para uma pessoa saudável, para uma pessoa viva, para uma pessoa feliz. Mas para uma pessoa que eu estou chamando de sem vida, sem paixão, sem ardor, sem iniciativa, sem sem vontade de lutar pelas coisas que quer, ou sem recurso para isso parece que é uma desconexão. Parece que a mente opera de um jeito e o corpo opera de outro. E você vai ver isso na prática se manifestando de que jeito? Você vai ter uma dificuldade de atividades físicas, então você provavelmente ao longo da sua vida teve uma dificuldade com esportes, com dança, e na vida adulta você vai ver essa dificuldade no sexo, porque você vai se ver uma pessoa muito contida a ponto de que parece que o seu corpo como um todo ele é meio mecanizado, ele não reage, ele não tem ginga, ele não tem nada fervendo dentro de você. Essa dimensão mais primitiva, essa dimensão mais pulsante do seu corpo, ela simplesmente não vem à tona e você acaba, em função disso, se comportando como uma pessoa meio apática, meio murcha, em alguma medida. E isso acaba tendo efeitos colaterais, né, no relacionamento, porque
Eu não sei se você que está se identificando com essa descrição já se viu fazendo isso, mas eu lembro que eu durante muito tempo me vi fazendo isso. Eu tive sempre tanto pânico na adolescência de ambientes festivos ou dançantes que eu mal ia numa festa, numa balada, para não chegar naquela situação constrangedora de ter que mover meu corpo e dançar e fingir naturalidade com isso. Então eu durante muito tempo me vi absolutamente preso nessa dureza interna a que eu me submeti durante muito tempo por conta de uma educação e depois que eu segui perpetuando aquilo, que eu mal chegava perto de uma festa. E às vezes isso acontecia, né, pelo menos comigo, você se afasta de qualquer situação que vai te expor a algo que demande do seu corpo, da sua vivência. Então, todas as situações que demandam de você tomar uma decisão, você passa longe. De usar seu corpo, você passa longe. De expressar suas emoções, você passa longe. E aí vira um ciclo vicioso onde você se vê absolutamente travado em tantas instâncias da sua vida que você não sabe nem por onde começar. Né? E é um pouco desesperador se dar conta disso, porque você sabe que você está estragando coisas importantes na sua vida. Isso pode estar afetando o seu trabalho, porque você não é uma pessoa que sabe se posicionar, sabe se colocar, sabe se organizar, você sabe se pôr no mundo, vamos dizer assim, e você simplesmente não consegue reagir. Essa que é a verdade. Você simplesmente não consegue reagir. Se você tem uma necessidade, você precisa daquilo, você não sabe como pedir. Se alguém está discutindo com você, você não sabe como reagir, você não sabe como se posicionar, você não sabe como se colocar nisso. Então... Oi, amor. Você já terminou de trabalhar? Já. Eu tô gravando um vídeo aqui, hoje eu já vou terminar. Mas, pai, eu não achei o apontador, porque agora eu vou pintar e tem vários lápis pra apontar. É mesmo. Eu te ajudo já, daqui a pouco. Pode ser? Não. Eu só tô terminando de gravar esse vídeo. Não. Rapidinho. Não. Tá um pouquinho com a mãe, daqui a pouco o papai vai. Então fica aqui do meu ladinho enquanto termina. Não, você tá fazendo bem. Tá bom. Eu nem sei onde eu parei, mas toda essa dificuldade de se posicionar, de lutar por aquilo que você quer, vai dificultando a sua vida e você vai criando camadas de resistência e quando você se vê, você está completamente engessado e mesmo você correndo riscos importantes de perder coisas valiosas, você simplesmente não consegue reagir porque parece que a vida é mais pesada do que você se dá conta. Isso é a mesma coisa que depressão? Não, ainda que possa estar associado à depressão. Isso é a mesma coisa que ansiedade? Não, ainda que isso possa gerar ansiedade. Isso tem a ver com fobia social? Não necessariamente, apesar de que isso pode provocar quadros dessa natureza. Então isso não é propriamente dito uma psicopatologia. Então não é uma coisa a qual você, se tomar um remédio, você melhora daquilo. Isso é um processo complexo de uma estruturação de uma personalidade que, de alguma maneira, por uma combinação de fatores que pode ser educação dos pais, uma vivência de uma comunidade muito repressora, um trauma no meio do caminho, nunca é uma coisa só, né? Normalmente tem um composto dessas coisas, interrompem um pouco do fluxo da confiança que você tem no seu corpo. É como se o corpo fosse uma dimensão perigosa, né? Então é o que eu chamo nesse caso de pessoas bidimensionais, pessoas que perderam a tridimensionalidade do corpo, elas perderam a capacidade de colocar o corpo delas em função de uma vida significativa, gostosa, com tempero. Então elas fazem sempre escolhas contidas, precárias, pouco arriscadas,
porque para elas a coisa mais importante é segurança, mesmo que a busca dessa segurança coloque em risco a segurança dela. É meio paradoxal. Ou seja, um relacionamento que você gosta, você não consegue reagir, uma ação que você tem que fazer para resolver um problema profissional, você sabe que tem que fazer, mas você não vai conseguir. Então aquilo compromete a sua segurança, mas você prefere ir aquilo do que a insegurança do movimento, do risco, de coisas do gênero. Aliás, se você estiver gostando, se estiver fazendo sentido esse vídeo aqui, já dá uma curtida e se inscreve no canal, porque isso super apoia o nosso trabalho. Que, aliás, é uma coisa que é muito difícil para eu que tenho, ou que já tive essa natureza muito forte em mim, fazer. Pedir ajuda, fazer uma ação que seja de ordem comunitária. A socialização, às vezes, pode ser meio torturante, ela pode ser desgastante, porque isso pode ser confundido com introversão e timidez, como eu falei, mas não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser tímida, só que sem necessariamente ter essa desvitalidade. Apesar de que muitos tímidos têm essa desvitalidade. Então, a sua vivência em sociedade, ela é desgastante, ela é sofrida, ela parece que vale menos a pena do que o esforço de você ficar contido dentro de si mesmo. Por quê? Porque convivendo em sociedade você vai ter que tomar decisões, dar opiniões, se posicionar em impasses e às vezes até para escolher a comida que a gente quer, a gente tem dificuldade. De dizer se você prefere comida italiana ou japonesa, você fala qualquer uma, as pessoas se irritam, elas querem que você se posicione, elas querem que você haja, elas querem que você faça alguma coisa concreta e você se sente tão travado que você não sabe, é quase como se você fosse oco em alguma medida, você parece que não tem profundidade, mesmo que você desconfie que você tem. Você só não consegue simplesmente fazer aquilo pulsar dentro de você para fora. Ou seja, a convivência humana acaba sendo muito desgastante, sofrida, e ela pode se mostrar muito dolorosa, né? Nesse sentido. Então, isso que eu estou chamando de uma pessoa sem vida, sem alma, sem paixão, é uma coisa tão sofrida, tão dolorosa, ninguém fala sobre isso, as pessoas falam sobre timidez, mas não é exatamente isso. É como se a gente sentisse que falta um fogo interno. E isso às vezes aparece de maneiras colaterais, às vezes aparece em formas de alergias, às vezes aparece em forma de impotência, de dificuldade de sentir prazer sexual, às vezes aparece em forma de fobia social, então você treme para fazer coisas. Às vezes isso aparece em forma de uma desfuncionalidade profissional que às vezes você é capaz de nem conseguir trabalhar direito porque você vai sendo criado pelos seus pais que vão, sei lá, vão mantendo você em casa até os 50 anos, porque parece que você é uma pessoa que não tem pulso, vamos dizer assim, para poder mudar, para reagir. Se você teve a sorte, porque é meio quase que uma sorte você estar num relacionamento, quando a pessoa começa a exigir coisas de você do ponto de vista amoroso, você não sabe nem por onde começar. Se a pessoa está se queixando do ponto de vista sexual porque você não se aproxima, você não tem iniciativa, você não se entrega, você não vai para a ação, e se você vai, você não consegue ter vigor e vitalidade, criatividade e ânimo para poder entrar naquele enredo sexual que depende de você estar excitado com a excitação da outra pessoa e a outra pessoa estar excitada com a sua excitação. Isso não vem, né, para o mundo, não vem à tona. Ou seja, todo esse bloqueio, toda essa dificuldade, ela acontece e você não sabe por onde começar. Quais foram algumas coisas que eu lembro que eu fiz que me ajudaram muito nesse sentido? Eu entendi que eu precisava entrar em contato com o meu corpo. E como eu comecei a fazer isso? Eu lembro que eu comecei a me aproximar da música, né?
A música era uma coisa que eu gostava, mas eu me sentia tão paralisado que eu não sabia nem por onde começar. Então eu lembro que eu fui fazer aula. Eu me lembro que na adolescência eu assisti aquele filme Dom Juan de Marco com Johnny Depp e eu achei aquela história daquele cara conquistador, né? Imagina, adolescente frustrado, não conseguia ficar com ninguém. Eu queria ser o conquistador e tudo mais. E eu me lembro que toda aquela coisa latina do Dom Juan, para mim ficou muito no meu imaginário. E eu lembro que eu fui fazer aula de flamenco. Ó, que doido. Isso eu tava na faculdade já. E eu achei que era uma dança muito máscula, tá? Muito forte, muito sensual. E aí eu descobri lá na aula que só tinha eu de homem fazendo. E então foi embaraçoso, mas assim, foi uma coisa que eu fiz para poder confrontar a minha dificuldade com atividades físicas de modo geral. E isso foi uma frequente na minha vida. Eu já fiz aula de dança de salão, já fiz aula de dabik, que é uma dança árabe. Fiz aula de samba, né, para poder aprender a sambar. E todas essas coisas me transformaram num dançarino exímio? De jeito nenhum. Mas me colocaram a tomar contato com a minha força física. Eu lembro que eu fui fazer aula de arte marcial, né? Eu já tinha tentado fazer karatê, não me adaptei. Fiz aula de Muay Thai, foi uma coisa que foi muito boa para mim, porque isso me colocou em contato, me liberou um senso de fisicalidade que eu não tinha. Então eu lembro que eu fiz com um amigo meu, Guilherme, querido, que ele não me poupava, assim, né? Eu lembro que eu tomei muito soco na cabeça e aquilo foi muito perturbador, porque a ideia de apanhar, mesmo com aquela proteção que tinha, dava um pim na cabeça, assim, me colocar em contato com ter que reagir, porque eu tomava, daí eu queria dar também, né? Dos treinos, né, que eu tinha com ele. Foi muito boa, assim, né? Eu perdi medo de mim mesmo. Eu perdi medo um pouco da minha agressividade. Eu percebi que eu tinha uma agressividade dentro de mim, que era uma coisa que eu também reprimia muito durante muito tempo. Isso fez muito bem para mim. Tomar contato com essa agressividade. Então, atividades que eu fui fazer caiaque também foi uma coisa que eu fui fazer bastante. Atividades que movimentassem. Eu comecei a correr. Eu lembro que eu fiz aula de corrida para poder tomar contato com... Fui fazer personal trainer, né? Então foi uma coisa que era difícil, porque eu detesto atividade física. Então todas as coisas me ajudaram a despertar um pouco de vivenciar um pouco dessa fúria interna, que foi me ajudando. Eu fui fazer cursos a respeito de sexualidade, de coisas tântricas, porque eu queria entender, me aperfeiçoar nesse sentido e aprender a liberar minha energia completamente nesse sentido, em especial a sexual. Foi muito bom. Eu também fui me aventurar, passar por experiências nesse sentido. Então procurei profissionais nesse sentido, fui em lugares, eu lembro que eu fui numa casa de swing, porque eu queria ver como era aquele cenário, me assustei um pouco com aquela intensidade toda, mas isso tudo para poder me liberar desse temor que eu tinha em relação a coisas nesse sentido. Então nessa época eu consegui encontrar mulheres, parceiras nesse sentido que me deram um amparo. Eu compartilhei algumas inseguranças que eu tinha, elas me ajudaram. Então nesse sentido eu sinto que eu melhorei muito e me liberei, me soltei nesse aspecto. Fora o fato de eu ter feito terapia desde os meus 20 e poucos anos. Então agora que eu tô com 40, eu praticamente fiz 20 anos de terapia, terapias corporais, muitas coisas nesse sentido, muitas vivências, muito workshop, muita coisa nesse sentido para poder fortalecer minha presença no mundo, né? Então isso me ajudou muito a resgatar meus gostos gastronômicos. Então eu fui aprender um pouco mais sobre comida, fazer comida, a descobrir tipos de comida. Ou seja, eu fui trabalhar todas as minhas dimensões mais sensoriais. Eu poderia ficar muito tempo falando aqui
sobre isso, né? Então, tem muitas coisas que é possível a gente fazer para poder experimentar, mas o ponto mais importante é você precisa começar a ousar, mesmo que seja 1 milímetro por vez. Porque se você ficar parado, quanto mais parado você ficar, mais atrofiado você vai ficar, mais engessado você vai ficar e mais você vai sofrer. Qualquer mínimo movimento, que seja aprender a jogar futebol de botão, pelo menos você está exercitando o dedo e não está exercitando só a mente, só a cabeça, só esse mundinho interno que você inventou. Tem uma coisa também que eu criei e que foi muito importante para mim, que acho que pode ajudar muito vocês nesse sentido, e acho que é um presente que eu dou um pouco como resultado até desse percurso, que foi um curso que eu criei online, e você pode estar falando, lá vem o jabá. É um jabá muito honesto, e eu criei isso na plataforma do Fredflix, que tem um valor de acesso muito camarada nesse sentido, que é um curso basicamente sobre autoestima, né? E lá eu tenho 10 aulas falando sobre toda a ideia de autoestima, da construção da autoestima, e mais 10 aulas de exercícios práticos, concretos, trabalhando algo nesse sentido, que é exatamente um treinamento que pode ajudar você nesse sentido de liberar muito das suas inseguranças, muito dos seus medos. Claro que isso é um processo longo, mas eu entendo esse como um grande pontapé inicial que pode te ajudar nesse sentido. Aliás, é um curso online sobre autoestima que pode ajudar pessoas com muitos problemas diferentes, que não só esse. Mas eu tenho certeza que para você que se vê bloqueado nesse aspecto, isso pode ajudar muito fortemente. Então é um curso que você pode fazer durante um mês. Se você quiser, você pode interromper no mês seguinte. Então isso pode te custar só o valor de uma mensalidade, você pode cancelar na hora que você quiser, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse sentido, e muitas dessas coisas que eu falei de maneira mais informal e mais indireta são coisas que eu aprofundo muito mais lá no curso, e eu me sinto mais à vontade, obviamente, de aprofundar num curso online do que falar de modo geral aqui no YouTube, que tem uma audiência muito ampla e que às vezes pode não entender exatamente certas coisas que eu fale num curso mais aprofundado, porque isso pode chocar, pode confrontar algumas crenças. Então, você pode encontrar isso no fredflix.com.br. Mas você não é obrigado a fazer esse curso, obviamente, mas ele pode te ajudar. Você pode me encontrar nas redes sociais, me seguir, eu falo muito sobre muitos temas que podem te ajudar a melhorar aspectos da sua personalidade gratuitamente, então você não precisa só pagar nesse sentido. Mas eu tenho certeza que se você se movimentar, se você fizer coisas por você, se você usar um pouco desse instinto que você pode chamar de egoísta, mas de autocuidado, isso pode te ajudar em muitos sentidos. Se quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. E a gente segue aqui também nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.